Gente, vamos continuar o nosso bate-papo, porque se a gente aprendeu a respirar, agora a gente vai aprender a prestar atenção, a fazer prevenção, saber como é que a gente age em caso de um infarto ou de um AVC. As doenças cardiovasculares, AVC, infarto, elas realmente são um grande desafio para nós mulheres. A taxa de mortalidade delas, das mulheres, delas é ótimo, por essas doenças é maior que o câncer de mama. Caramba! Pois é. Sabe que esse dado também me pegou, né? Porque a gente sempre pensa em câncer de mama e a gente muitas vezes é negligente mesmo com questões tão simples, controle do colesterol, triglicérides, né? E outras coisas mais. Hoje a gente vai entender melhor sobre esses riscos com a doutora Érica Pracchia, que já está aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Uma pausa, porque eu fiquei na dúvida. Será que é Pracchia? Mas Pracchia, é Pracchia. Eu falei certinho. Esse nome é italiano. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares. E é tão importante, né? A gente tem uma sensação de que ela é silenciosa, está tudo bem, a gente vai deixando, né? E é um dado, esse dado que você chamou a atenção, ele é muito importante. Eu vou dar o dado numérico. O infarto é a doença que mais mata a mulher. Ela mata mais do que 8 vezes do que o câncer de mama. Meu Deus. É muito. Então, a gente tem a preocupação de fazer o preventivo da mama, do útero, o preventivo ginecológico, mas a mulher, às vezes, esquece de fazer o preventivo cardiovascular. E é um preventivo relativamente simples, né? Controlar o colesterol, controlar a pressão arterial, se preocupar com peso, com exercício físico, fazer os exames de check-up, que são exames relativamente simples e acessíveis, né? Uhum. E é muito importante porque isso vem mudando ao longo dos anos, né? Na década de 60, a proporção de homens e mulheres infartadas era uma mulher para cada 9 homens. Hoje, essa proporção é 1 para 1. Por que será que aconteceu isso? Uma mudança do estilo de vida da mulher, né? A mulher hoje adquiriu, incorporou hábitos que não são saudáveis, né? A mulher hoje é mais estressada, ela acumula mais funções. A mulher hoje se exercita menos, está mais obesa, né? Então, esses fatores ambientais, comportamentais, eles interferiram muito. E isso faz com que haja um alerta, né, para a nossa sociedade. Nós estamos com uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Hemodinâmica que é para chamar atenção para esse fato, né? É uma campanha que chama Mulheres Também Infartam. E isso é importante em que sentido? No reconhecimento dos sintomas, né? O mais importante que a gente gostaria de trazer para o público é chamar atenção para os sintomas do infarto na mulher, que normalmente eles não são tão típicos como aqueles sintomas que nós estamos mais acostumados, né? Aliás, a gente tem até uma contribuição da sua paciente, Patrícia Meirelles. Isso. Incrível, muito obrigada, Patrícia. E eu vou pedir para a gente exibir agora, porque ela conta um pouco, né, de todo esse processo. Vai ser muito interessante para você. Acompanhe aqui. Oi, eu sou Patrícia. Em dezembro de 2020, eu tive um infarto, eu tinha 46 anos. Depois de um dia normal de trabalho, sem nenhum sintoma, eu estava jantando e comecei a sentir uma pressão muito forte no ouvido e no maxilar. E essa pressão foi descendo para o peito e não era exatamente uma dor, era uma pressão forte que também foi descendo para os braços com uma sensação de formigamento e perda de força ao mesmo tempo, como se eu tivesse feito uma academia pesada, assim. Depois de uns 15, 20 minutos desse desconforto, que eu não conseguia beber nem um golinho de água, assim, essa pressão foi aumentando e eu senti a necessidade de ir para o hospital, porque estava realmente estranho o quadro. Chegando lá, eu já fui encaminhada para a emergência cardíaca. Eles fizeram um eletro, só que no eletro não apontou nada no momento. Então eu fiquei em observação, só que na manhã seguinte eu fui liberada. Porque os exames, só a troponina, que tinha dado uma variação, mas mesmo assim eles resolveram me liberar. Eu voltei para casa e continuei sentindo os meus sintomas. Aí eu falei com o meu médico particular, ele olhou meus exames e pediu para que eu retornasse para o hospital.
E então só depois de fazer uma ressonância magnética e um cateterismo que realmente eles identificaram que tinha sido uma dissecção espontânea da coronária, né, que era um infarto agudo do miocárdio. Bom, eu fiquei uns 4 dias na UTI. Depois disso eu voltei para casa, para minha rotina. E no início eu tomava medicamento, primeiro 6 meses, acho que 8 meses eu fiquei tomando medicamentos. Depois de repetir os exames, eu fui tirando pouco a pouco. Também eu tinha um cuidado com a frequência cardíaca na hora de exercícios. Logo no início, assim, um mês depois, eu pude começar a retomar a yoga, que eu faço o Ashtanga Yoga. Fui retomando aos poucos e hoje eu levo uma vida normal. Os exames de acompanhamento têm sido todos positivos, então eu não tomo mais nenhum medicamento e sigo uma rotina normal. Obrigada, Patrícia, pela sua contribuição. Doutora Érica, interessante que a Patrícia é uma paciente que faz exercício, é magra e mesmo assim ela infartou. E mesmo assim ela infartou. E é importante chamar atenção para o sintoma, porque muitas vezes as mulheres não valorizam o sintoma. Isso aqui é só um cansaço, hoje eu trabalhei muito, noite passada eu não dormi. Então a gente tende a não valorizar os sintomas, né? E ela valorizou, percebeu que aquilo era algo diferente, né? Era um sintoma de peso, de aperto importante, com a irradiação para os braços, aqui para a região da mandíbula. Às vezes pode ir para as costas, às vezes pode vir para a região aqui do epigástrio, que a gente chama da boca do estômago, né? Que o pessoal fala normalmente. Mas ela deu valor a esse sintoma e foi ao hospital. Mas no hospital ela não foi valorizada com um possível infarto, né? Ela foi liberada de um hospital aqui de São Paulo e graças a Deus nos ligou e o cardiologista dela, que é meu amigo, me ligou e nós pedimos que ela retornasse ao hospital para poder fazer o diagnóstico. Ainda bem que ela teve essa ideia, né? Porque pode acontecer de voltar para casa e aí... Exatamente. Então nós estamos chamando a atenção não só da população, mas também de todas as sociedades médicas, né? Para atenção, o risco do infarto na mulher, ele é alto nos dias de hoje. A gente precisa ter uma detecção mais sensível, né? A gente precisa valorizar o sintoma, né, da mulher, que não necessariamente é típico. E tem algum indício assim de, eu talvez tenha um infarto ou não? De verdade pode acontecer com qualquer mulher e não tem aviso? Pode acontecer com qualquer mulher, né? Na maior parte das vezes, as mulheres têm algum fator de risco que está ou pouco entendido ou pouco diagnosticado, né? Então, o estresse é um fator de risco muito importante, né? Você não precisa ter também o colesterol alto. Basta o estresse, né, estar no momento ruim, pouco adaptativo, para que ele faça o papel de um fator de risco significativo. Difícil a gente não ter estresse, né, Quem gente? não tem hoje em dia? É dificílimo. E outra coisa, né, um momento ruim. Tava até falando no camarim com uma amiga agora, ela falando da vida, né, de casamento. Eu falei, mas todo mundo é igual, é altos e baixos. São altos e baixos, né, o tempo inteiro. Tem horas que tá tudo bem, tem horas que tá o caos, né, assim, gente? Então... Mas a maior parte dos sintomas que a mulher vai demonstrar e a maior parte dos fatores de risco, eles podem ser reconhecidos, né? Então, tratar os fatores de risco a tempo, né? E quando houver o sintoma, ir rapidamente ao hospital. Então, estresse é um sintoma, outro. É um fator de risco. Tá, um fator né? de risco. A gente tem outros fatores de risco. A doença do colesterol, né? Que pode se manifestar de diversas formas. Mesmo que seja aquela doença congênita, que a pessoa já toma medicamento há um tempão. Sim. Uma doença adquirida relacionada com a obesidade. Só voltando ao colesterol, uma pessoa que tem a doença do colesterol, mas toma o remédio para controle do colesterol, ela é um risco para infarto ainda? Ela reduz o risco quando ela é medicada, né? O cigarro, que eu acho que é o fator de risco mais intenso, né? Eu brinco que o que mais estraga as coronárias é o cigarro, né? Então, cigarro é um fator de risco realmente que pesa. A obesidade, que é a doença, né, da nossa, infelizmente, da nossa geração. Se a gente for pegar a média de mulheres obesas, aumentou muito, né? O sedentarismo e o diabetes.
né? Então, são os fatores de risco mais importantes. Então, aquelas mulheres que estão diabéticas ou obesas, ou estão hipertensas, ou têm uma doença do colesterol, precisa ter atenção à doença cardiovascular. Assim como a gente vai ao ginecologista, a gente precisa também fazer o rastreio, né? Ou com o clínico geral, ou com o próprio cardiologista. Bom, e aí a prevenção a gente já conclui que é o contrário de tudo isso, né, gente? É o exercício físico, é não fumar, é não comer em excesso, né? Controlar o peso. Controle do estresse. Controle do estresse. O que a gente vai fazer? Respiração. A gente vai fazer o LPF que a Tati veio trazer pra gente aqui, que realmente ajuda aí muito, né? Sim. O exercício físico também ajuda muito no controle do estresse. Eu falo assim, o exercício físico tem que ser qualquer coisa. Um pouquinho. 15 minutos, 10 minutos, qualquer coisa é melhor do que nada. A gente precisa sair do zero para alguma coisa. O que você pode fazer? Eu posso caminhar 15 minutos. Tá ótimo. Eu posso ir para a academia, eu posso fazer uma natação, eu posso andar de bicicleta com meu filho no final da semana, no final de semana. Qualquer coisa. É importante fazer, nem que seja um pouquinho. E com regularidade. Perfeito. A partir de quantos anos o risco é maior, doutora, para o infarto? Olha, a partir dos 40 anos, né? E isso vem, esse risco vem acontecendo cada vez mais precoce. Da década de 60 para cá, esse risco vem aumentando e vem chegando mais para frente. Era mais comum que esse risco aparecesse na mulher depois da menopausa, quando os hormônios já estão, né, mais baixos e aí algumas outras doenças também se impunham. Mas não, hoje a gente está vendo que antes da menopausa a doença já está chegando, né? Então, a partir dos 40 anos, vale a pena começar o rastreio. Eu tenho um público muito grande, menopausado, eu diria, né? Que já passou pelo climatério, já entrou na menopausa. E as meninas que assistem gostam muito de perguntar sobre reposição hormonal, sobre os riscos da reposição ou da não reposição. Alguns médicos já falaram aqui no programa. Hoje, eu confesso que é difícil. Às vezes, um médico fala uma coisa, outro fala outra, a gente fica com um nó na cabeça. Mas já ouvi aqui, sentadinha nesse sofá, que a reposição hormonal muitas vezes é um fator de proteção cardiovascular. Isso é real? Então, não dá para a gente dizer que todas as mulheres vão poder fazer a reposição hormonal e que essa reposição vai se traduzir em redução de risco, tá? Então, a reposição hormonal, o ideal é que ela seja individualizada. Cada mulher tem que ter o seu risco e a sua indicação. É sempre uma balança, né? Os benefícios que eu teria com a reposição e, eventualmente, alguma contraindicação ou algum risco. Essa balança ela tem que estar pendendo para o lado do benefício e não para o lado do risco. Quando a gente pensa em contraindicação para reposição hormonal, a gente pensa rapidinho no câncer de mama. Mas tem alguma contraindicação cardiovascular? Tem. Eu acho que o que não deve se associar, por exemplo, é a reposição hormonal numa mulher que está obesa, é fumante e já tem uma pré-diabetes, né? A gente precisa melhorar esse conjunto de risco para que a gente possa ofertar uma reposição hormonal segura, né? Então, é um balanço, muito é individualizado, é caso a caso. É você analisar os fatores de risco daquela paciente para iniciar a reposição hormonal. Recentemente foram proibidos aqueles chamados implantes chip da beleza, que eu detesto esse nome, né? Que são esses implantes hormonais. Esses implantes, eles oferecem um risco maior para a saúde cardiovascular? Podem oferecer, dependendo da combinação hormonal, né? A gente tem relação com alguns hormônios que podem aumentar o risco de trombogênese. O que é isso? Aumentar a formação de coágulos, né? E esses coágulos podem, eventualmente, entupir alguma das artérias da nossa circulação e promover o risco maior para o infarto. É verdade que as mulheres que... Eu falei de LPF ainda há pouco, que promove uma cintura fininha. As mulheres com uma cintura muito larga, com o abdômen estendido, elas têm um risco maior para o infarto? Sim, sim. É uma correlação, né, entre o depósito de gordura, né, especialmente aqui na região abdominal, na circunferência abdominal, com o risco cardiovascular, tanto para infarto quanto para derrame. Pergunta bem, eu diria, bem ruim, bem rasa, mas eu acho que é importante. Se a pessoa tinha aquela gordura e ela resolveu fazer uma lipo para tirar essa gordura, o risco dela diminui? Se fosse assim, o mundo estava salvo, né? Pois mas infelizmente não. A lipo, ela retira a gordura entre a pele e o músculo.
Essa gordura que a gente está falando é a gordura visceral, é a gordura que está intraabdominal, no meio das vísceras. Essa gordura a gente não retira com a lipo. Por isso que às vezes você vê muitas mulheres que fizeram lipoescultura ou fizeram abdominoplastia, mas o abdômen ele ainda está obeso, né? A gente ainda tem aquela circunferência ali um pouquinho mais avantajada. A gente precisa combater a obesidade e a gordura visceral. Perguntei isso, já sabia a resposta, mas eu pensei, isso deve estar passando na cabeça de alguém. Muitas pessoas, né? Eles perguntam. Então, gente, não é por aí, tá bom? Agora vamos lá, vamos à primeira pergunta que já vai para a tela. É da Cleide. Eu, às vezes, sinto tipo um choque no peito. Isso acontece e passa. É questão de segundos. O médico falou que é ansiedade, mas fico preocupada. O que pode ser, doutora? Então, essa sensação de choque, ela está muito mais relacionada a algum probleminha do nervo do que algum sintoma realmente que seja sugestivo de ser do coração. Então, a princípio, não me preocuparia com a dorzinha em choque. Os sintomas, quando eles vêm e são cardíacos, eles têm uma trajetória, né? Essa trajetória, normalmente, como a Patrícia descreveu super bem no vídeo que ela mandou, ele começa devagar, vai aumentando, tem um pico por volta de 15 minutos e depois vai abrandando, normalmente com meia hora esse sintoma já melhorou. Então é um sintoma ascendente, ele não vem súbito assim, como se fosse um choque e vai embora, ele dura, tem uma duração em média de 15 minutos a meia hora, tá? E vem normalmente acompanhado de alguns outros sintomas. Quais são? Um cansaço, uma fraqueza, né? Às vezes vem uma sensação de náusea ou mal-estar e uma sensação de sudorese. Esses sintomas podem acompanhar e normalmente são sinais de alerta. Ok, obrigada, Cleide. Próxima pergunta da Pati Rios. É verdade que exercícios físicos muito intensos podem causar problemas no coração? Exercício em excesso prejudica ou é mito? Então, o exercício físico intenso, né, acima de um determinado número, de um determinado treinamento, ele pode sim aumentar o risco cardiovascular. Então, aquelas pessoas que pretendem fazer o exercício maior, eu quero me preparar para correr meia maratona, eu quero me preparar para correr uma maratona, eles precisam fazer uma verificação cardiovascular antes, para saber se você pode, se tem alguma coisa que aumente o seu risco e que você precise tratar ou que haja necessidade de você restringir o exercício. Então, acima de um determinado número, é importante que a gente faça uma verificação um pouco mais completa. Que número é esse? Até 15 quilômetros, ok, as pessoas, né, podem se exercitar. Se é um exercício de intensidade maior, vale a pena que você faça um check-up cardiovascular. Aliás, gente, esse negócio de burlar avaliação médica para entrar numa academia é um risco enorme. Ainda mais para as mulheres competitivas. Estamos falando de mulher, mas isso vale para os homens também, né? Mas as competitivas, os competitivos entram nas aulas coletivas, por exemplo, uma aula de bike numa academia, e aí o professor vai mandando aumentar a carga, aumentar a velocidade, e você vai animado. Isso pode acelerar o coração no nível prejudicial, né? Eu sempre brinco que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, é importante que a gente faça uma avaliação antes. E o que acontece? A maior parte das pessoas que estão treinando, que têm treinamentos altos, intensos, engraçado que a maior parte delas se sente tão saudável e tão bem para fazer aquele exercício que ela acha que não precisa fazer a verificação cardiovascular, né? Mas eu estou correndo, eu faço treino de meia maratona. O fato de você conseguir fazer esse treino não significa que você não tenha nada no coração e que isso não possa aumentar o seu risco, né? Então, é importante que para as pessoas que treinam, que estão num processo de aumento ali de demanda de exercício, que façam uma avaliação mais segura. Uma avaliação cardiovascular, ela deve ser feita uma vez por ano? Então, depende muito do paciente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que correm 2 maratonas ao ano. Então, eles fazem pelo menos 2 avaliações cardiológicas antes da preparação para a maratona, 2 vezes ao ano. Né? E uma avaliação é um exame clínico, uma medida de pressão, batimentos e alguns exames complementares básicos. Não é uma coisa difícil. A Exilda diz, tenho colesterol e tomo simvastatina. É verdade que esse medicamento causa dores musculares? Eu tomo há 7 anos, mas sinto muitas dores no corpo. Sim, um dos efeitos colaterais do tratamento dos
do colesterol com essas medicações, né, que a gente chama de estatinas, tem uma série delas, a simvastatina é apenas uma delas, mas pode sim causar dor muscular. Então é importante que ela retorne com o médico dela e fale que ela tem tido esses sintomas, que a gente faz a troca da medicação. E já tem medicamento para esse controle que não causam dores, né? Interessante você fazer isso, Zilda. Deixa eu fazer uma pergunta antes da próxima, agora é a minha. Quem teve síndrome do coração partido e tem uma cicatriz no coração, tem um risco maior de ter um infarto? Pode ser que sim. Não, de ter um infarto não. Normalmente o coração partido, ele nada mais é do que um quadro de infarto sem que tenha havido obstrução coronariana, né? A gente pode ter uma recuperação total desse quadro, né, de não ficar nenhum tipo de sequela. E a gente pode ficar com um tipo de sequela. Esse tipo de sequela é como se fosse uma fibrose, né? Eu perdi aquele pedacinho de músculo e meu organismo foi lá e colocou uma cicatriz, né? Essa cicatriz, ela não aumenta o risco de ter outro infarto. Mas é uma cicatriz que pode, por exemplo, originar arritmias, que são batimentos descompassados ou batimentos muito rápidos, né? Então, eu posso ter uma sequela dessa síndrome do coração partido e ter algumas complicações relacionadas à cicatriz. Mas depende muito da cicatriz. Tem paciente que teve o coração partido e recuperou toda a função, não ficou com nenhum tipo de sequela. Perfeito, obrigada. Vamos para a próxima, da Lilian Bueno. As varizes podem impactar na saúde do coração? Não, varizes são dilatações de veias, né? Quando a gente fala em infarto, em AVC, a gente está falando basicamente sobre obstruções das artérias, né? Então, não existe uma correlação entre varizes e risco de infarto ou de derrame. O que existe são aqueles fatores de risco que eu disse, né, que são os que mais impactam na doença cardiovascular. O problema maior das varizes é que em alguns pacientes, as varizes muito grossas, né, com redução do fluxo ali sanguíneo dentro da veia, pode formar coágulo. E esses coágulos podem migrar através das veias e virem parar no pulmão. É um quadro que a gente chama de embolia pulmonar. Tá? Então, as varizes impactam em que sentido? No risco de uma possível embolia pulmonar. Ok, vamos para a próxima. Tem um pequeno sopro no coração, corro algum risco? Então, sopro é um nome muito genérico, pode representar nada ou pode representar alguma doença cardíaca, né? Então, precisaria fazer uma avaliação mais completa para a gente saber se aquele sopro especificamente pode atrapalhar o coração. A gente tem sopros, né, que são barulhos anormais da passagem do sangue dentro do coração, que podem estar relacionadas ou um problema nas válvulas cardíacas, né, estreitamentos ou dilatações dessas válvulas, ou podem estar relacionados a alguma outra doença cardíaca estrutural. Aí precisa de ter uma avaliação mais completa. Mas sopro, a gente também tem os inocentes, que são sopros funcionais ou fisiológicos, que não representam necessariamente doença cardíaca. Por isso que sopro pode ser tudo ou pode não ser nada. Ok. Tem hoje, eu vejo na rua, assim, algumas mulheres com hábitos de energéticos. Os energéticos, eles são um risco para a doença cardíaca? Eles podem ser um risco, né? O energético, na verdade, é como se você estivesse jogando gasolina, né, numa fogueira ali. Então, a tendência é que aquilo vá aumentar a combustão. Então, se você pega uma mulher que tem dormido pouco, que está estressada, que não se exercita, né? E que tenha mais algum efeito colateral, quando você joga gasolina, aquilo ali pode aumentar a explosão. Então, o que os energéticos promovem? Eles promovem aumento das batidas cardíacas, né? Aumento da força de estresse sobre os vasos. Então, pode sim causar algum dano, né? Algum risco para certas mulheres. Muito bem. Próxima pergunta da Olga já foi, agora é da Lu. Tive um começo de infarto, tomo Sustrate diariamente, mas percebi agora as dores de cabeça. É normal? É um efeito colateral dessa medicação. O Sustrate é um vasodilatador, ele dilata as veias e um dos efeitos colaterais que às vezes impossibilita o uso é cefaleia, dor de cabeça. Tá? Porque dilata as veias cerebrais, o cérebro fica um pouquinho mais inchado e não tem por onde expandir porque está preso numa calota de osso.
Então, quando acontece isso, a gente troca, viu? Tem outras medicações que a gente pode colocar no lugar, né? Pode fazer a transição e que não tem esse efeito indesejado. Ah, porque ficar com dor de cabeça o tempo todo merece. ninguém merece, né? Só pra terminar, a Noni quer saber, quem deixa de fumar recupera as coronárias? Então, depende do grau de lesão das coronárias, né? Eu brinquei que o que mais estraga as coronárias realmente é o cigarro. E o cigarro promove, né, um aumento de calcificação dessas coronárias. Uma vez que essas coronárias estão calcificadas, elas nunca mais vão descalcificar. O que a gente faz é impedir a progressão da doença. Então, sim, quando eu paro de fumar, eu reduzo o meu risco, eu impeço a progressão da doença. Mas aquilo que já foi lesado, a gente não tem como recuperar. Por isso que é muito importante que as pessoas não fumem. Importantíssimo. Quem fuma, tentar parar, é possível. A gente está chegando até num dia mundial ou nacional, não tenho certeza, contra o tabaco. A gente vai trazer aqui um profissional que vai ajudar com dicas preciosas para você parar de fumar, tá? Érica Práquia, ela tá no Instagram, Mulheres Também Infartam. Aliás, segue lá, porque se você fica achando que, isso é besteira, você já viu que a coisa é séria, né? E a gente precisa fazer todo o controle, tá? Mulheres Também Infartam. Nos conscientizando dessas possibilidades. Doutora, muito obrigada. Foi uma alegria te receber. Eu que agradeço. Volte outras vezes. Volto, tá com bom? certeza. Pra gente continuar cuidando bem do nosso coração.